Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. No comentário de hoje eu quero falar sobre o acesso à árvore da vida. Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele fez uma pergunta: porventura o Filho do Homem achará fé na terra quando ele vier? Essa pergunta ela é muito importante para entendermos os dias em que nós estamos vivendo, porque esse dia é chamado pela Bíblia de a Era de Laodiceia, que seria chamada também do tempo da apostasia, o tempo de uma grande confusão religiosa sobre a terra, onde as pessoas teriam abandonado a fé. Eles estariam vivendo de seus credos, dos seus dogmas, de interpretações humanas, de filosofia, de sociologia, de fábulas e tantas coisas que o homem tem feito para substituir a palavra de Deus. Haja visto que essa é a única era em que Jesus Cristo, a palavra, foi colocado para fora das igrejas. Jesus Cristo disse em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Se ele está batendo na porta, evidentemente, é que ele está do lado de fora da igreja. E, sendo Jesus Cristo a palavra, sendo ele o verbo, a palavra foi colocada para fora da igreja e colocaram no lugar dela qualquer outra coisa que o homem fez para substituir a palavra. E ao fazer isso, a morte entrou, porque sem a palavra de Deus não há vida. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a árvore da vida, ele é a pessoa da vida, ele é o pão da vida. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para a árvore da vida, ele é a única verdade que existe, ele é a única vida que existe. Por isso, no Evangelho de São João, capítulo 1, ele disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele acrescenta, e o verbo se fez carne. Então, quando a palavra está em carne humana, quando a palavra está materializada, nós podemos usar a expressão que ela está manifestada. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que a terra inteira estava aguardando a manifestação deste Filho prometido, este Filho que chegaria à adoção plena, à plena maturidade, onde Deus estaria outra vez em carne humana, como foi nos dias de Ló, quando aquele anjo que era o próprio Deus, porque Abraão o adorou e Abraão disse que era Deus, aquele anjo então se apresentou para Abraão e Abraão o adorou e Abraão teve comunhão com Deus em carne humana. Tanto é que Abraão serviu a ele um novilho cevado, lhe deu pão com manteiga, lhe deu leite e Abraão lavou os pés dele. Então era Deus em carne humana, não era um espírito. Deus tomou um corpo humano e veio para manifestar-se a Abraão, que é a semente real. Abraão é nosso pai na fé, de acordo com a Escritura. E Abraão já estava com 100 anos, Sara já estava com 90. E ali a Bíblia esconde o grande mistério de nossa transformação. Quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne. Veja, Abraão estava agora se alimentando da palavra feita carne, aquela palavra que tinha saído da boca de Deus e estava bem na frente dele. Então Deus se apresenta para ele em Gênesis 17 como o grande El Shaddai. El Shaddai no hebraico é aquele que tem seios. Então ali estava Deus em carne humana dizendo a Abraão, nutra-te de mim. Enquanto nosso pai na fé se alimentava da palavra feita carne, ele estava sendo transformado, porque de acordo com a Bíblia, ele foi transformado e dentro de 1 ano, Sara deu à luz a um filho. Esse filho foi Isaac, um tipo de Cristo. Então, quando ele estava ali tendo comunhão com Deus, ele estava se alimentando da palavra feita carne, o processo de transformação tinha entrado em operação. Estava se alimentando da palavra feita carne. Por isso Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Eu quero colocar ênfase na palavra sair, sai da boca de Deus. Uma vez que era um pensamento em sua mente, e daquele pensamento foi expressado, e depois de ser expressado tinha que se materializar,
como disse o profeta, nenhuma palavra de Deus voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi predestinada. Por isso que Jesus também foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali estava agora Jesus Cristo, a palavra feita carne. Então, o acesso a esta palavra, a este Deus materializado, estava impedido para aqueles que não seriam chamados, os que não são eleitos e predestinados para a vida eterna. Porque a vida eterna é esta, que creiam naquele que ele enviou. Essa é a Escritura. Então Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe. Então quando Jesus está vivendo no seu escolhido, na estação apropriada, no tempo apontado, de acordo com a profecia, nós podemos dizer que Jesus está em carne humana. Por isso, no livro de São João, no capítulo 1, nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, quando Jesus Cristo estava em carne humana, ele disse assim, todo que o Pai me dá, virá a mim. Depois ele acrescenta em São João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Então aqui nós vemos que quem tem a chave para trazer a revelação, para revelar Jesus Cristo em carne humana, a palavra manifestada, é somente Deus. Nenhum homem pode dar revelação a outro homem. Somente Deus tem essa chave. Por isso Jesus Cristo, quando perguntou aos apóstolos qual era a opinião deles a respeito do Filho do Homem, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então nós concluímos que o acesso à árvore da vida, que é a pessoa da vida, que é o pão que desceu do céu, que é Deus manifestado em carne humana, esse acesso só é permitido àqueles que Deus chama. Por isso Jesus Cristo disse que Deus tinha escondido essas coisas dos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos. Então, lá em Gênesis, se nós formos nos reportar ao livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 23 e 24, nós vamos ter a seguinte escritura. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então isso fica evidente que a árvore da vida não está acessível a qualquer pessoa. A pessoa primeiro tem que ser predestinada, depois ela tem que ser chamada. Quando Deus chama e Deus dá a essa pessoa a oportunidade de se alimentar da palavra feita carne, é quando então a pessoa está se alimentando da árvore da vida e ela pode então ter acesso à vida eterna. Por isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1 essa tremenda escritura que está ali relacionada ao vencedor da era de Éfeso. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então esta palavra manifestada ou feita carne, ela é o pão da vida, ela é a vida expressada, ela é a vida materializada. Então Jesus Cristo, ele era a ressurreição e a vida. Então os que se alimentavam dele estavam tendo acesso à vida eterna. Então na mensagem há um homem aqui que pode acender a luz. No parágrafo 80 diz assim o irmão Branham: a palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra.
e se necessita da luz de Deus para brilhar sobre esta palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. E ele declara luz natural, traz a vida. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Veja, que palavra importante. A vida só pode vir pela palavra manifestada ou feita carne. Depois ele acrescenta, quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem, o homem é o objeto de Deus. Aí então ele acrescenta nos parágrafos 82 e 83 da mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz, note agora, feita carne. O profeta chama a atenção da igreja para esta palavra, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, então ela vem ser manifestada. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra, ela produzirá. Por isso Jesus Cristo disse que o semeador saiu a semear e a semente caiu em boa terra. E ela produziu a 30, 60 e 100. Nós sabemos que Lutero, que fez a reforma, um dos mensageiros às 7 igrejas da Ásia, ele foi um que trouxe 30% da palavra. Logo veio John Wesley e Pentecostes, trouxeram 60% da palavra. Mas quando veio o anjo de Apocalipse 10:7, o anjo de Malaquias capítulo 4, o tempo da adoção da palavra feita carne, tivemos 100% da palavra manifestada em carne humana aqui no tempo do fim, de acordo com a promessa que Jesus disse que seria como nos dias de Ló. E quando essa palavra está em carne humana, veja, ela produzirá de acordo com a sua espécie. Ela trará Jesus Cristo outra vez, os mesmos sinais e maravilhas como Jesus fez há 2000 anos atrás. E a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá luz, ela irromperá sobre ela. Nada natural nem espiritual pode viver sem a luz de Deus. A vida somente pode vir então pela luz. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pense nisso. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, e faz todas essas coisas, e então nós a rejeitamos. Agora, essa é a parte lamentável, é quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós. Então, o acesso à árvore da vida está na palavra manifestada ou feita carne. E esta promessa para os nossos dias é o que está trazendo a fé para o arrebatamento, a fé para a nossa transformação. Deus te abençoe. Trabalhemos juntos. Compartilhe essa mensagem, aperte o sininho, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.